Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês. Então, a partir de agora, era para nós termos começado nossas aulas preparatórias no começo da semana, mas não deu, porque devido aos problemas que teve no computador, eu tive que formatar o computador, teve uns problemas, terminei hoje. Então, nossas aulas vai ser o seguinte: eu tinha algumas oportunidades de fazer com alunos de escolas passadas, ano passado. Resolvi fazer com vocês também para a gente alcançarmos objetivos positivos nessas provas do vestibular, que você do Enem e esses cursos que vocês vão fazer, já que vocês estão no final do ensino médio. Não vai ser um curso assim parecido com o que a gente vê na escola, vai ser um pouco mais avançado. Espero que vocês consigam acompanhar os obstáculos que a gente vai passar durante o percurso das aulas. Vamos ter alguns problemas, vamos ter também alguma dificuldade, vamos superar essa dificuldade, certo? Então a gente vai superar e vamos chegar nos objetivos que nós pretendemos alcançar. Então a gente vai começar a semana, a gente vai começar pela aula de matemática, tendo que a matemática vai ligar com a física e a química. O assunto que eu vou colocar para vocês aqui, também vou ver se tiver algumas matérias impressas, para fazer nossas partes teóricas e também nossas partes práticas, que a gente vai fazer juntamente com vocês. Ressaltando que eu ia colocar você em outro grupo, tem os outros alunos, mas eu não resolvi colocar vocês mesmos separados, porque separado dos outros, porque devido à dificuldade na escola, você ser um pouco mais fraco, isso um pouco mais dificultoso. Mas não existe ninguém superior aos outros, existe todo mundo com esforço, a gente consegue, certo? É o seguinte, aqui é nosso cronograma de aulas, eu elaborei para vocês, que tem os horários de estudos que a gente vai fazer durante o nosso percorrer nossa trajetória até o vestibular, certo? Esperamos que estejamos até lá, todos nós juntos. Nós temos a quantidade de horas de estudos. O mínimo de horas de estudos que vocês vão fazer vai ser 3 horas por dia. Pela parte inicial, vai ser no início, vamos estudar 3 horas por dia, certo? 3 horas por dia. Aqui nós temos o horário. Vocês vão escolher o horário de vocês. No primeiro momento, vocês vão escolher o horário de vocês de estudos. Por exemplo, se vocês estudarem, por exemplo, aqui, né? Vocês estudarem de 6 da manhã até as 9 da manhã, se tiver um tempo, vocês estudam de 6 da manhã até 9 da manhã, certo? Então, aqui é o feito aqui, você vai estudar aqui. Vai ser o horário, você estudar aqui no máximo 3 horas da manhã, 3 horas por dia, pela manhã 6 e 7, 8, 9. Começando aqui, 6 da manhã, 6, 7, 8, 9. Depois temos a parte teórica, segunda-feira, no caso, estamos segunda-feira, você vai estudar segunda. Assunto teórico, o assunto teórico vai ser, primeiramente, redação e também biologia. Então, nós temos dois assuntos que você vai estudar, vai ser redação e biologia. E depois a gente vai ter as provas práticas, a prova de redação e biologia, certo? A gente vai colocar para vocês fazerem as provas de redação e biologia. Primeiro vai ser a parte teórica. Mas o que é a parte teórica? A parte teórica, que é essa parte aqui, ó, que é a teórica, é os assuntos que você vai estudar, certo? Da parte de biologia e também o estudo de redação. Todo dia a gente vai fazer redação durante a percurso do curso. Por quê? Porque a redação é que vale mais pontos no final no Enem. Sabemos que é o que você terá que tirar o máximo de pontos possível para poder ter aprovação. Depois a gente estudar o assunto, que é a parte teórica de redação e também de biologia, certo? Biologia e redação. Depois a gente vai fazer as provas, certo? Vocês vão estudar aqui no caso 3 horas por dia, na segunda-feira, 3 horas, 6 da manhã
7, 8, até 6, 7, até 8 horas da manhã, certo? 3 horas. O assunto, a parte teórica, vai ser a teoria. O que é a teoria? O assunto você estudar de biologia, certo? No caso, se for sobre genética, você vai estudar sobre genética e também, juntamente com a redação. Estuda primeiramente biologia, né? E depois, vocês vão estudar o texto de redação, que eu vou colocar para vocês fazerem, e vocês vão fazer essa redação. Vai ser um pouco dificultoso, vai. Vocês vão ter um pouco de problemas, dificuldades de fazer a redação. Nas primeiras vezes vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas depois você, com o tempo, vocês vão pegar a prática, vocês vão ficar craque nisso. A parte teórica. Depois a gente vem aqui, que é as provas. A gente vai fazer provas, tipo simulados, que as provas vocês vão fazer, que vai ser as provas de acordo com o assunto que foi abordado para vocês, de biologia e redação. Vai ter o texto de redação, que eu vou colocar para vocês fazerem, né? Vocês vão fazer esse texto de redação de acordo com aquela folha que eu passei para vocês, que eu entreguei para vocês, que vocês, se não tiverem, eu tenho mais aqui. E vou dar as dicas de como vocês vão escrever essa redação, onde é que vocês vão começar a copiar o título, copiar a introdução, de onde vocês vão fazer o desenvolvimento, aí depois a conclusão. Para quando chegar no dia da prova, você não ter dificuldade em escrever, onde vai começar a redação, como é que vocês vão escrever, vocês vão ficar craque nisso. Então, você ficando bom, vocês têm uma grande chance de vocês conseguirem uma nota boa e conseguir aprovação, certo? Então, no primeiro momento, vocês vão estudar 3 horas por dia, vocês coloquei, ó, 3 horas por dia. Eu vou colocar o assunto teórico, certo? E vou levar também impresso. Aí depois nós temos as provas que vocês vão fazer de simulado. Depois você descansa, vai ter descanso. Isso é na segunda-feira. Depois tem um assunto de biologia quando for à noite, certo? No caso, 3 horas durante o dia, e quando for à noite você vai estudar mais 3 horas. 3 horas. Aí vem 3 horas, né? Aí vocês vão estudar novamente 3 horas. Aí nós temos aqui, de novo, à noite, mais 3 horas à noite. Vamos fazer um resumão de tudo que vocês estudaram durante o dia segunda-feira, de biologia e redação. Você faz um resumo, certo? Mas o que é o resumo? O que você estudou de biologia? Qual foi o que você estudou de biologia? Não foi sobre genética? E também vocês não fizeram um texto de redação? Vocês vão fazer outra redação na segunda-feira. Depois vem o descanso, que vai ser o descanso de vocês, certo? Beleza. Aí nós temos aqui na terça-feira. Vem novamente na terça-feira, que temos a parte teórica, certo? Vai ser a teoria que você vai estudar. Depois vem biologia novamente, biologia, juntamente com português e inglês. É um pouco pesado? É. Vocês vão estudar o seguinte: como você estudar biologia segunda-feira, a terça eu vou estudar meia hora de biologia, aí estuda português, como eu falei que era 3 horas por dia. Vocês vão estudar 3 horas, ou vocês fazem 1 hora de biologia, 1 hora de português, 1 hora de inglês, certo? Porque inglês nós não temos aula de na escola, então a gente vai pregar na sala de inglês virtualmente, e eu coloco fazendo assim para vocês fazerem e levando para vocês na escola, para nós fazer simulado, certo? Aí vamos estudar na parte teórica, que é o assunto de biologia, português e também inglês, certo? Vocês vão ter um pouco de dificuldade. As primeiras semanas, primeiro mês, vocês vão ter um pouco de dificuldade, vocês vão sentir preguiça e desmotivação. Mas depois, vocês com o tempo, vocês vão pegar uma prática que vocês querem fazer isso todos os dias, sempre com foco no objetivo final, na aprovação de vocês, certo? Isso aí que eu quero que vocês sejam aprovados, vocês tenham o emprego de vocês. Justamente nós ensino um pouco fraco na escola, mas a gente vai fazer desse jeito que eu estou falando que a gente vai fazer. Aí vocês vão seguir tendo um pouco de disciplina. Enquanto que eu vou falando, vocês vão fazer seguindo o que eu estou dizendo, que vai ficar bom, vocês vão ter mais prática, eu tenho mais experiência que vocês. E é assim que a gente consegue, certo? Aí nós temos a parte teórica, biologia. Aí temos aqui
Aí vocês vão descansar, né? Descanso novamente. Você descansa. Se você for estudar biologia, português, inglês pela manhã, aí você descansa meio-dia, almoça, certo? Aí quando for a tarde da noite, o que, é que vai acontecer? Vocês vão fazer um resumão à noite. Faz o resumo daquilo que vocês viram nesse dia, terça-feira. Faz um resumo de biologia, português, inglês e faz algumas questões. Aqui vai ser durante a noite, que é mais 3 horas, certo? Mais 3 horas. Aqui vocês vão estudar mais 3 horas. Então vai ser 6 horas por dia. Você faz antes de você dormir, por exemplo, vocês à noite descansam, ou vocês dormem um pouco, depois vocês vêm e fazem um resumo de biologia, português e inglês. Faz algumas questões. Entendeu? Que vai ser nosso resumo na terça-feira. E nós temos na quarta-feira. Novamente, quarta-feira temos a teoria. Na quarta-feira. Vamos estudar na quarta, matemática e química. Certo? Matemática e química na quarta-feira. Quantas horas por dia? Vamos estudar aqui 3 horas por dia. Né? Isso 3 horas por dia. Depois vem, você estuda teoria de matemática e química. Aqui, na quarta-feira, matemática e química. Descansa novamente, tem um descanso do almoço, vocês estão na hora de lazer de vocês. Aí depois vocês vêm e faz um resumão final aqui, que é mais pesado. Matemática e química é um pouco mais pesado. Vocês vão estudar só apenas um dia. Matemática e química. Vocês vão escolher se é durante o dia ou durante a noite. 3 horas de início, vocês vão iniciar estudando matemática e química. Certo? Vocês vão estudar aqui, fazer um resumão e algumas questões de matemática e química que vocês vão estudar. Porque é um assunto mais pesado, de matemática e química junto. Mas vocês vão estudar essa parte de matemática e química porque tem cálculo, também tem muito número. Então vocês vão estudar matemática e química, certo? E aqui é o intervalo de vocês que vai ser durante a noite, aqui de matemática e química. Aí nós temos quinta-feira, novamente quinta-feira, a parte teórica, a teoria que vocês vão estudar, certo? Física, história. Mas por que eu coloquei física e história? Para você estudar física e história. Porque a história e a física, elas têm uma ligação um pouco distante, mas não muito distante. Ela tem uma ligação entre elas. Que é a história dos cientistas e tal, que descobriram, por exemplo, a eletricidade, que descobriram aqui, no caso, os motores elétricos, que também tem parte teórica que acontece nessas provas de vestibular, que é a parte teórica. Então eu liguei aqui física com a história. Vocês vão estudar física e história, vocês vão estudar um pouco mais, vai ser 4 horas por dia, 3 horas por dia no início, certo? Aí depois você descansa. Aí tem o descanso, certo? Vai ser o descanso. Aqui vocês vão ter esses horários. Você estuda, por exemplo, pela manhã, 6, 7, 8. É sempre bom você estudar, pelo que eu sei, é você estudar cedinho, 5, 6 e 7, até 8 horas da manhã. Acordando cedo. Se você não conseguir acordar cedo, vai 6, 7, 8. Mas você tem uma prática de acordar cedo todo dia pela manhã, 5 horas da manhã, e pegar no caderno, você vai aprender muito mais. Você vai ficar com a mente mais preparada. Isso não é o que eu estou falando para vocês. Vocês vão ficar mais prático. Vocês vão conseguir se concentrar e ter um estudo muito melhor do que você pegar, por exemplo, à tarde, que você tem aquela rotina durante o dia, depois da tarde. Então, vocês dormir, acordar 5 horas da manhã, 5, 6, 7, 3 horas por dia, de início, porque vocês vão ter uma prática, um estudo um pouco mais avançado. Certo? Aí vamos aí, na quinta-feira, vamos ter História e Física. Depois de História e Física, aí vocês fazem o resumão, certo? O resumo de vocês estudarem de História e Física. Aí vocês fazem o resumo, aí faz as baterias de questões. As baterias de questões eu vou enviar para vocês, certo? E também temos aqui, ó, a redação, né? Temos a redação aí, ó. A
redação, vão ter segunda-feira, quinta-feira, a redação. Vocês vão praticar novamente. Vou colocar o texto de redação, em que vocês vão estudar esse texto, vão escrever de acordo com o que está no texto. Vocês vão ler, entender aquele texto que pede para vocês, vocês vão escrever elas. Mas eu vou deixar opção para vocês escrever essa redação. Vocês vão ter dificuldade, vão ter, na hora de escrever. Não vão ter ideia, não vão saber de onde começar. Então, quando vocês começam a ter essas práticas, vocês vão ficar craque nisso. Vocês vão ficar craque e vocês vão ter capacidade de fazer uma redação boa no Enem, no vestibular. Certo? E temos aqui na sexta-feira. Outro assunto de sexta-feira. Qual é o assunto de sexta-feira? Temos a parte teórica, né? Temos geografia e temos química novamente. Ó. Geografia e química. Na sexta-feira. Estudo geografia e química na sexta-feira. Estudo o assunto de teoria de geografia e de química também. Aí estudo geografia e química na sexta-feira. Aí depois estudo 3 horas por dia. Aí tem um descanso. Esse descanso aqui, ó, durante o almoço, certo? Depois nós temos o resumão de química e geografia. Faz aquele resumão, estuda tudo aquilo que vocês estudaram durante essas 3 horas do dia, ou se faz esse resumo durante a noite, estuda aqui, ó, química e geografia novamente e faz uma bateria de questões que eu vou colocar para vocês fazerem. Ó, essas baterias de questão vocês não vão fazer diretamente pelo celular, não. Vou tirar umas cópias para vocês fazerem diretamente no papel. Quando vocês for praticar, fazer as provas de vocês, isso que vocês vão fazer, você vai ter prática no papel, riscando no papel. E quais são as técnicas que vocês têm estudado? Estudo. Vocês vão fazer. A técnica que eu sei que a gente faz, pessoal que estuda bastante mesmo, para concurso, iniciante também, as técnicas que eu sei, uma técnica boa, eu vou estudar sempre cedinho, 5 horas da manhã, no máximo até umas 7 horas por dia estudando. Mas iniciante, estudo mais ou menos 3 horas. Depois passo para 5 horas, depois passo para 7 horas por dia estudando. Aumentando mais o ritmo do estudo. Assim a coisa vai ser muito melhor. Vocês vão adquirir o maior conhecimento possível. E praticar sempre redação, porque é a redação que pega mais pontos lá nas provas do vestibular, do Enem. Certo? Então, como resolver essas questões? É o que vocês vão ver daqui para frente. Sábado você vai estudar biologia, física e química. Segunda, a parte teórica, faz um estudo bom de biologia, física e química. As 3 disciplinas juntas, certo? Baixa provas antigas, prova de teste do curso passado e refaz essas questões. Aí descansa, certo? Aí depois faz o resumão de biologia, física e química novamente. Aí depois você descansa. Descanso vocês vão ter, certo? Aí o domingo, eu coloquei domingo aqui, o domingo com aulas para vocês fazerem, bateria de questão de domingo, mas se vocês quiserem fazer, mas se vocês puderem, vocês fazem uma bateria de questão de tudo que você conhece. Mas o que é essa bateria de questão? De todas as questões que vocês estudaram, de física, matemática, química, biologia, inglês, geografia, redação, história, matemática, inglês. Você estuda todas essas matérias, dá uma lida não muito grande, dá algo de leve ali e faz só questões no domingo. Tira uma hora domingo, tira uma hora assim livre para vocês fazerem essas baterias de questões no domingo, certo? Então, essa aqui é a dica que eu dou para vocês. E o que vai acontecer nesse preparatório que a gente vai fazer? Esse preparatório que eu elaborei para vocês é o seguinte: aqui são objetivos que vocês vão ter que alcançar, vocês vão alcançar, certo? Sabendo que nossa escola é um pouco fraca, nosso ensino fraco, a gente vai seguir o que os outros fazem desse jeito, certo? Vocês vão ter dificuldade, vão querer desistir, mas vocês não vão desistir, vocês vão ter sempre ali o objetivo de vocês, na frente de vocês, o objetivo. Eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Então, nessa campanha. Já tinha feito isso já. Com a técnica boa que eu digo para vocês fazerem. Estudar sempre cedo ou à noite, antes de vocês dormirem, descansam um pouco e vão lá e pegam no caderno e estudam. Começa de início 3 horas por dia,
Depois você aumenta para 5 horas de estudo direto. Por exemplo, vocês pegarem de 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite, certo? Direto. Com o tempo, você vê bem avançado, esses horas vocês vão achar muito pouco para vocês. Vocês vão querer estudar até 7 horas, 8 horas no máximo, estudando. E vocês vão ter mais objetivos no que vocês querem para o futuro de vocês, certo? Então, aqui é apenas o início. Vou baixar a matéria para vocês estudarem, vou levar na escola. Vou passar por aqui e vou fazer também algumas chamadas no Meet, se der certo. No Meet, Google Meet, para fazer bater questões e vamos debater esses assuntos, essa disciplina, para nós ter um resultado positivo, certo? Então, a partir de hoje, a gente vai começar nosso estudo. E o seguinte, como eu vi que vocês estão um pouco mais fracos de matemática, a gente vai pegar a primeira semana, vai ser de matemática. A primeira semana vai ser matemática. Então, na próxima semana, eu vou elaborar os materiais de matemática para fazer. Vamos começar pela matemática, certo? Vamos estudar pela matemática primeiro. Aí depois da semana de matemática vai seguir esse cronograma aqui. Isso que eu falei que eu dei para vocês vão colocar na frente do caderno de vocês. Vocês vão colar no caderno para você ter uma base que vocês vão estudar. Então, a gente vai seguir esse cronograma. A primeira semana vai ser matemática. A gente vai começar na próxima semana as aulas de matemática, certo? Então, qual é o nosso objetivo? O objetivo da gente? Tem que ser com o professor, vocês? Então, o objetivo da gente é conseguir passar no vestibular. Por que a gente quer passar no vestibular? A fim de vocês terem um emprego, a profissão de vocês. A profissão de vocês. Então, o nosso objetivo é isso aí. É seguir a nossa meta e conseguir ter nosso resultado. Em que nós conseguimos alcançar nosso objetivo através do estudo. Certo? Então, na próxima semana, a gente vai começar só matemática e falo com você na escola o que a gente vai fazer, nossos passos, a gente vai seguir. Em relação à escola, a ação da escola vai ser diferente do assunto que a gente vai ver aqui no nosso preparatório, certo? Lá o ensino vai ser um pouco mais fraco, nessas aulas de disciplina, e aqui a gente vai pegar um pouco mais pesado, um pouco mais forte, porque sabem que as questões que caem nos vestibulares, os concursos são difíceis. Vocês podem ver nessas provinhas que vocês fazem, que é o que faz, as provas ali são um pouco fracas em relação às questões de prova do Enem. Elas são fracas. São questões fáceis. Não muito fáceis, mas são um pouco leves. Vocês fazem e vocês acham difíceis. E as provas que você faz no vestibular é um pouco mais pesado que aquilo ali, muitas vezes, muito mais difícil. Porque aqueles anos que vem da escola particular, eles que vêm da escola superior, eles fazem o Enem também porque eles querem passar. Aí eles não colocam assuntos fáceis, eles colocam difíceis, um pouco mais pesado, porque eles sabem se colocar fáceis, assuntos fáceis, eles vão querer fazer, eles vão fazer e vão ter resultado positivo, então os outros vão ter resultado negativo. Então a gente vai seguir nessa meta. Na próxima semana a gente vai começar nossas aulas, que vai ser na parte de matemática. Vai começar com matemática. Tudo certo? É isso aí, pessoal. Vamos em frente, nosso objetivo. Fé, vai dar tudo certo.